Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre uma opção de um atacante que foi procurado pelo Goiás ainda no finalzinho do ano passado, que é o Marcos Júnior. Você lembra dele? Atualmente com 30 anos de idade, defende o Yokohama Marinos no futebol japonês, onde está por lá desde a temporada de 2019, quando trocou o Fluminense pelo Yokohama. No Brasil, ele jogou tanto no Fluminense quanto também no Vitória, na temporada de 2014. Jogador que atualmente soma até aqui em 2023 20 atuações com 2 gols marcados e 1 assistência. O Marcos Júnior que foi procurado pela direção alviverde ainda em dezembro para janeiro dessa atual temporada, visando obviamente a preparação para a temporada de 2023. Ele que, segundo informações do Imprensa Verde, não continuaria no futebol japonês. Foi até mesmo uma renovação quase que de última hora para ele seguir lá no Yokohama Marinos, onde de fato encerrou seu contrato no final do mês de janeiro da temporada passada. Segundo o Imprensa Verde, o Goiás iniciou inclusive tratativas com propostas e tinha outras equipes da Série A do futebol brasileiro interessadas em sua contratação. Aconteceu que o Yokohama resolveu renovar o contrato do Marcos Júnior já na reta final. Tinha até matérias do Globo Esporte falando sobre o seu possível retorno ao futebol brasileiro, a despedida também lá do Japão após vários títulos e que acabou renovando o seu vínculo para 2023. O seu atual contrato vai até o final do mês de janeiro de 2024. Geralmente as equipes do futebol japonês, mesmo encerrando o campeonato nacional no ano anterior, eles fazem o vínculo até 31 de janeiro do ano seguinte, ou seja, 31 de janeiro de 2024 do atleta o Marcos Júnior. No ano passado não foi uma temporada magnífica dele, foram 30 jogos com 1 gol marcado e 3 assistências. É natural também os jogos lá no futebol japonês, não é igual aqui no Brasil, a gente vê o jogador fazendo 60 jogos, 70, não, lá no máximo fica isso entre 30, 27, 40, 39 jogos, foi o máximo que o Marcos Júnior realizou com a camisa do Yokohama. Atualmente em 2023, vou deixar aqui o seu mapa de movimentação, ele pode fazer tranquilamente essa função ou como um segundo atacante, marcou vários gols assim, principalmente em 2020 lá no Japão, quanto também a função de um meia esquerda, um ponta ali pelas beiradas. 20 atuações de 2023, 8 delas como titular, marcou 2 gols e vem jogando com uma certa frequência, geralmente entrando no segundo tempo. Das últimas 5 partidas, ele foi reserva e entrou ali mais ou menos com 25, 15 minutos, 22 minutos. Das últimas 5 partidas, ele atuou apenas 4 delas, uma apenas como titular, nas outras 4 entrou no segundo tempo. No ano passado também já não foi um jogador brilhante na disputa do futebol japonês. Ele realizou no total, pelo Yokohama Marinos, 30 jogos, com 16 deles sendo titular. Então assim, não é aquele jogador que vem de uma grande fase. Mesmo assim, o futebol japonês ele é diferente, por exemplo, em relação ao futebol asiático no geral. Por exemplo, uma segunda divisão da Coreia, ou nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, no Oman, enfim, o que seja. O futebol japonês é bem melhor do que os demais. Acho que pode sim ser uma boa opção, principalmente para o ano que vem. Até porque o Marcos Júnior, nesse meio de temporada, acho muito difícil dele deixar o Yokohama Marinos. O jogador que surgiu no Fluminense ainda na temporada de 2012, também passou ali bem em 2013, repassado ao Vitória em 2014 e depois que retornou, sempre sendo um jogador útil, marcou ali 7 gols em 2015, 9 em 2016, 5 em 2017, mais 9 em 2018, até ficar livre no mercado e fechar com o Yokohama Marinos. Ele começou bem a trajetória no futebol japonês, acabou caindo um pouco de rendimento. Foram 15 gols marcados no seu primeiro ano, mais 13 na segunda temporada em 2020 e mais 9 em 2021 em 39 jogos, atualmente vencendo bem mais um reserva do que titular, é o camisa 10 da equipe japonesa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador que foi sim procurado pela diretoria alviverde, acabou que optou por essa sua renovação de contrato no futebol japonês e já tem um vínculo próximo de se encerrar também. Acho que pode ser uma boa alternativa. Caso ele queira retornar aqui para o Brasil na metade do ano, quando a janela de transferências reabre, no próximo dia 3 de julho, acho mais provável principalmente para 2024. Pode deixar a sua avaliação. No vídeo hoje para falar sobre essa informação confirmada pelo próprio presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, em entrevista à rádio Band News de Goiânia, que o zagueiro Ian Souto pode retornar para o Goiás já nessa janela de transferências do próximo mês de julho. O Ian Souto, aquele mesmo que chegou na temporada passada, vindo do Floresta, após uma boa disputa da Copa do Nordeste, fez algumas partidas na Série A, começou esse ano muito mal e teve que ser emprestado ao Vitória, por conta da sua fase muito ruim. Tem um contrato até dezembro de 2024 no Verdão e emprestado ao Vitória até o final dessa Série B.
do Campeonato Brasileiro. Porém, por lá em Salvador, ele não fez nenhuma partida vestindo a camisa do Leão. Ele que nesse ano jogou 5 jogos pelo Goiás, né, no Campeonato Goiano, porém pelo Vitória ficou no banco de reservas 6 vezes até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória que vem fazendo uma grande campanha, é líder da competição, né, e vem jogando tanto com o Wagner Leonardo quanto também com o Camutanga, aquele zagueiro ex-Náutico, Atlético Goianiense, na sua zaga. Até mesmo o João Vitor, um outro zagueiro também das categorias de base, ele passou no Vitória, no Santa Cruz, no Guarani, vem sendo um outro jogador mais utilizado do que, por exemplo, o jovem Ian Souto, que atualmente tem apenas 21 anos de idade. Segundo Paulo Rogério Pinheiro, seria uma solução para a quinta zaga, até mesmo porque o Goiás hoje conta apenas com 4 zagueiros profissionais no seu elenco, né? Tanto o Sidmar quanto também o Bruno Melo, o Lucas Alter. Esses os 3 titulares, apesar de uma fase muito ruim do Sidmar, né, vestindo a camisa alviverde. Tem também o Edu, que não é um jogador para a Série A de Campeonato Brasileiro, e o jovem Nolasco também, que é sim um bom jogador, mas ainda não tem essa experiência, tem apenas 18 anos de idade, é muito arriscado de fato. E o jovem Natan Melo também, o volante que vem fazendo uma função nos treinamentos do Goiás, quase como um volante. O que disse, né, o Paulo Rogério Pinheiro sobre o assunto, abre aspas, o Ian Souto talvez volte para ser o quinto zagueiro nosso. Hoje estamos correndo um risco muito sério. Nosso quinto zagueiro hoje é o Natan, que é volante, então estamos dando muita sorte. O da Silva foi para o Londrina, o Ian teve aquele jogo contra o Vila, que queimou um menino e teve que ser emprestado, né, para rodar. O Ian não é ruim jogador. Talvez ele já volte para ser o quinto zagueiro, talvez nem para jogar, mas para poder, no desespero qualquer, ter um para entrar, não ter que buscar o Nolasco, que tem apenas 18 anos de idade, fecha aspas, né, o que disse o Paulo Rogério Pinheiro. É óbvio que isso faz sentido, mas é uma falta de planejamento muito grande, porque eu entendo também um outro ponto. O Goiás, ele tentou a contratação de um outro zagueiro até o último dia da janela de transferências, né? O Goiás que fez aí consultas tanto pelo Gaston Susso, jogador do Platense, ele acabou tendo uma grave lesão, enfim, não foi aprovado nos exames médicos, e de um outro zagueiro argentino também, que o Paulo Rogério confirmou. Então, dentro desse cenário, eu até entendo a diretoria que, digamos assim, já contava com o Bruno Melo e com o Lucas Alter. O Sidmar poderia ser um bom reserva, mas esse zagueiro argentino com certa experiência, aí sim, você pode começar a Série A do Campeonato Brasileiro e deixar ali como uma quinta opção, tanto ou o Edu, ou até mesmo o Nolasco, que é mais jovem. Aí você poderia, por exemplo, liberar o Heron, como aconteceu na transferência para o Atlético Goianiense, ou até mesmo o da Silva, que vem também jogando a Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Londrina, e o Ian Souto, que foi repassado ao Vitória. Mas, se você não tem aquela coisa garantida, é igual a transferência do Nicolas também, beleza, é um dinheiro entrando, mas se você não tem um substituto, acho que fica muito arriscado já no finalzinho da janela, liberar todos os jogadores e agora tem que fazer isso, trazer de volta o jogador, né? Então não gosto muito dessa postura do Goiás, não acho que o Ian Souto será um jogador para mudar o patamar da zaga do Goiás, mas é um pouco mais seguro do que, por exemplo, não trazer ninguém. Só que aí eu acho um ponto errado também. Se o Goiás contratar mais um reforço na zaga, que é sim muito necessário nesse momento, por exemplo, a contratação de pelo menos um jogador mais experiente, eu vejo a zaga do Goiás até que suficiente para a Série A do Campeonato Brasileiro dentro das pretensões alviverde, né? Tanto o Lucas Alter quanto também o Bruno Melo. Então digamos que traga um jogador um pouco melhor do que o Sidmar, deixa o Sidmar como uma quarta opção e o Edu como quinta opção, aí ok, acho que dá para ter uma Série A um pouco mais tranquila, a não ser que tenha, por exemplo, uma lesão dentro do elenco, e nessa posição de zagueiro que é sim muito delicada, né? Muito fácil você ter suspensões, lesões, então você precisa ter mais opções. Então o Goiás acabou liberando demais os jogadores antes da hora, antes de ter, por exemplo, uma contratação confirmada, né, para o mesmo setor. Liberou tanto o Heron, que vem fazendo uma boa Série B, né, do Campeonato Brasileiro, com a camisa do Atlético, também o Ian Souto para o Vitória e o zagueiro da Silva também lá no Londrina na disputa da segunda divisão. O Ian Souto, que como eu falei, ele tem contrato longo no Goiás, ele chegou de graça em uma parceria juntamente ao Floresta no ano passado para a disputa inicial, né, do Campeonato Goiano. O Goiás ficou com 50% dos seus direitos econômicos. Não tem o interesse de vender, por exemplo, no ano passado, o Goiás chegou a receber uma proposta de algo próximo de 5, 6 milhões de reais, porém como o Verdão tem apenas a metade dos seus direitos econômicos, resolveu não fazer negócio com a equipe do futebol europeu, a tendência é que seja um clube ou da Espanha ou de Portugal, né, que fez essa proposta para o jogador. Como o Goiás tem apenas a metade, naquele momento achou um preço muito baixo. É um jogador que também é outro ponto, né, para a gente avaliar. Atualmente ele está avaliado em 450 mil euros, segundo o site Transfermarkt, mas, por exemplo, na sua atuação nesse Campeonato Goiano de 2023, já saiu um pouco queimado. Não jogou lá no Vitória, não dá para dizer que ele volta como um novo jogador. Enfim, não vejo com muito sentido essa contratação. Enfim, esse retorno, né, do jovem Ian Souto
para o maior do Centro-Oeste. Então, basicamente isso. No ano passado ele fez aí partidas tanto no Goianão quanto também na Série A e na Copa do Brasil. 15 jogos pelo Verdão com 1 gol marcado e mais 5 atuações nesse campeonato goiano, jogando como lateral direito. Enfim, como o Goiás já errou, né, nessa atual temporada de 2023 no seu planejamento. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se você acha que faz sentido. Se o Goiás contratar mais um jogador, e isso eu espero no mínimo, né, trazer pelo menos mais um zagueiro de bom nível, eu acho que não faz sentido, por exemplo, você ter 6 zagueiros nessa opção, porque aí o quinto zagueiro seria automaticamente o Edu. Então ficaria aquela escadinha: Bruno Melo, Lucas Alter, no banco o Sidmar e este outro zagueiro, por exemplo, ou até mesmo porque não ele ser titular, e tendo uma outra opção, como por exemplo o Edu, o Nolasco, o Natan, das categorias de base. Acho que faz mais sentido do que, por exemplo, trazer de volta, né, apenas o Ian Souto, mas você ainda duvida que o Goiás possivelmente não irá trazer ninguém para a zaga. Eu, sinceramente, sendo bem sincero, não acho que isso seria uma grande surpresa.